2 de maio de 2024. Nesta quinta-feira da quinta semana do tempo da Páscoa, a Igreja celebra a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Dia 2 de maio, segundo dia deste mês abençoado que nós ontem iniciamos um mês novo com um feriado, descansando, louvado seja Deus. Este mês também dedicado à Virgem Santíssima, à Virgem Maria, dedicado às mães. O mês de maio é um mês cheio de alegria, um mês cheio de comemorações, né? Que esse mês seja um mês próspero, um mês promissor a você, sua família, a todos nós. Meus queridos, hoje nós celebramos Santo Atanásio, que é um santo muito importante para a igreja. Santo Atanásio nasceu no ano 295 e faleceu no ano 373. Santo Atanásio é importante para a igreja porque ele, quando era diácono transitório, ele ajudou o seu bispo no concílio de Nicéia. Então ele participou do concílio de Nicéia no ano 325, né? O concílio de Nicéia, para quem não sabe, foi o primeiro grande concílio ecumênico da igreja, assim nós chamamos, né? E nesse concílio foi discutida a divindade de Jesus Cristo, né? Tinha um bispo que se chamava Ário, e esse bispo dizia que Jesus, ele não era Deus, ele não tinha a substância divina, ele não era com o Pai uno na divindade. Então o arianismo pregava que Jesus ele era um ser muito abaixo da divindade, não era Deus. Depois o concílio de Nicéia vai afirmar que Jesus é Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, ou seja, é um Deus, é uma pessoa, a segunda pessoa da Trindade, que é um só Deus com o Pai, né? Uma chamada teoria que se chama homoousios, né? É uma substância com o Pai, ou seja, Deus, né? Então, Santo Atanásio ele vivenciou todos esses debates teológicos. Então, um santo muito importante, determinante para a formação, para a demonstração da fé cristã, né? Então, um santo que defendeu a fé. Santo Atanásio depois ele vai se tornar bispo de Alexandria, vai continuar lutando contra o arianismo e vai ser exilado 5 vezes e vai sempre em toda a sua vida defender a verdade de quem é Deus e a verdade do que Deus espera de toda a obra da criação. Meus queridos, nós vamos meditar nesta manhã desta quinta-feira a leitura dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 15, versículos do 7 ao 21. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como deu a nós, e não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé
e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como, desde o começo, Deus se dignou tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: Depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído, reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor que fez essas coisas, conhecidas há muito tempo. Por isso, sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso de sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores, que o leem todos os sábados nas sinagogas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, essa leitura de hoje é a continuação do texto corrente que foi proclamado em muitas igrejas que não celebraram São José ontem. Então, é uma continuação. Aqui na nossa reflexão diária, ontem eu postei a minha homilia e o texto foi trocado porque eu celebrei São José Operário. Então nós perdemos o texto de ontem. Mas você pode ler o comecinho do capítulo 15. Hoje nós proclamamos capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, versículos 7 em diante. Ontem seria lido o capítulo 15, do 1 ao 6. Então, se você puder ler na sua casa, você vai entender o contexto. Mas o padre vai explicar um pouquinho. O negócio é o seguinte: eles estavam, os apóstolos, Paulo, né, e Barnabé, estavam em Antioquia. Antioquia era, no começo, um território onde os pagãos habitavam, depois os pagãos vão se convertendo, e surgiu uma confusão em Antioquia, né? Vieram judeus da Galileia e começaram a encher o saco, né? Começaram a criticar os pagãos convertidos, dizendo que os pagãos convertidos tinham que se submeter aos costumes judaicos, mas eles não eram judeus, né? Então, os judeus que vieram até Antioquia, vieram lá da Galileia, da Judéia, eles queriam que os pagãos fossem circuncidados, por exemplo. Mas a circuncisão é um costume judaico, né? Então os pagãos não queriam. O que acontece? Paulo e Barnabé, né? Ontem nós ouviríamos essa leitura. Paulo e Barnabé, eles não decidem por conta própria, sendo o chefe daquela igreja. Aí está, meus queridos, para que a gente possa contemplar a beleza da nossa igreja, aí está, nessa demonstração do texto bíblico, a catolicidade e a unidade da Igreja Católica, né? Paulo e Barnabé podiam decidir por conta própria. Os pagãos devem ou não se submeter à circuncisão, sendo a circuncisão um costume judaico. Mas eles não decidem sozinhos. É muito bonito isso. Olha a unidade da igreja nascente, né? Eles saem de Antioquia e eles vão até Jerusalém, onde está São Pedro e os outros apóstolos. E aí Paulo e Barnabé perguntam a Pedro e aos outros apóstolos: o que eu devo fazer? E aí eles começam a celebrar o chamado Concílio de Jerusalém, né? Que está no texto dos Atos dos Apóstolos, que é o texto de hoje, né? Capítulo 15, versículos do 7 em diante.
o chamado Concílio de Jerusalém. Eles se reúnem, né? É a primeira demonstração conciliar da igreja nascente. É muito bonito esse texto de hoje. Eles se reúnem e, imbuídos, impelidos pelo Espírito Santo, eles começam cada um dizer a sua opinião sobre o assunto, né? Numa reflexão madura, numa reflexão sensata e numa reflexão espiritual, eles vão decidir o que deve acontecer, com os pagãos que se convertem, né? Então, é um texto muito bonito de hoje, e hoje nós vemos o pronunciamento de Pedro. Pedro está dizendo assim: meus queridos irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho. Então Pedro está reconhecendo que Deus não chamou somente judeus, né? O primeiro passo é isso. Deus não chamou para a salvação somente judeus. Deus não quer salvar somente judeus. E Pedro reconhece isso, né? Então a primeira reflexão. Depois dessa reflexão, Pedro vai dizer assim: Deus não fez nenhuma distinção entre nós, judeus, convertidos ao cristianismo, e eles, ou seja, os pagãos convertidos ao cristianismo. Deus não fez acepção. Não fez acepção. Então, o segundo ponto da reflexão de Pedro. Depois São Tiago vai assumir a palavra e São Tiago vai contribuir, né? São Tiago toma a palavra, ele vai retomar o que Pedro falou, e São Tiago vai como que dar a conclusão para o que está sendo discutido. Minha gente, ele vai dizer assim, né? Minha gente, vamos parar de importunar os pagãos recém-convertidos? Vamos parar de tentar pôr costumes judaicos para os pagãos? No fundo, São Tiago está falando assim: o cristianismo não é mais judaísmo. Parem de tentar fazer descer goela abaixo o judaísmo para aqueles que estão se convertendo e que são pagãos, porque o cristianismo é uma outra coisa. Vamos parar de importunar os pagãos convertidos. E aí São Tiago ele põe uma proposta. Olha, a única coisa que a gente vai exigir deles, minha proposta é essa, né? E ele vai falar: vamos somente prescrever que eles evitem o que esteja contaminado pelos ídolos, evitem uniões ilegítimas e evitem comer carne de animal sufocado e o uso de sangue. Só isso. O resto, ele fala assim, o resto são costumes judaicos. Nós agora somos cristãos, não somos mais judeus. Por que tentar obrigar os pagãos a seguir costumes que não têm mais sentido para nós? Ó, minha gente, isso é muito importante para a nossa reflexão, né? Para a gente refletir um pouquinho a leitura de ontem, e é essa de hoje que nós ouvimos, que é a continuação. A primeira coisa, como eu já falei, a unidade e a catolicidade da igreja, né? A nossa igreja é bonita, sabe por quê? Porque ela é católica, ela é universal, né? Um sacerdote não pode pregar o que ele pensa. Ele prega o que a igreja sempre pregou e o que a igreja recebeu dos apóstolos. Lembrando que Paulo, ele não tomou a decisão sozinho, ele foi perguntar aos apóstolos, né? Eu, por exemplo, minha gente, quando eu vou anunciar o evangelho, eu não anuncio o que eu penso. Eu vou consultar o catecismo da Igreja Católica, eu vou consultar o magistério da igreja, como que a igreja interpreta a escritura, eu vou ler textos de tradições católicas para poder pregar. Ou seja, não é do jeito que eu quero. Eu sou simplesmente um transmissor daquilo que eu recebi dos apóstolos, né? Olha que bonita a igreja de Cristo. E hoje nós vemos, infelizmente, muitos pregadores, muitos padres, muitos sacerdotes, muitos pregadores leigos também, que anunciam o que pensam. Ah, eu acho que é isso. Olha, você não tem que achar nada, você tem que anunciar o que está na tradição e na doutrina da igreja, né?
Você tem que consultar a igreja. Paulo ele não achou nada. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, Paulo vai até Pedro. Ele vai até Jerusalém para perguntar o que ele deve fazer. Para ele não fazer sozinho, porque a igreja não caminha numa fé exclusivista ou individualista. A fé da igreja é a fé apostólica. Não existe fé individual sem uma fé coletiva, uma fé apostólica. Isso é para a gente aprender um pouco isso. E outro ensinamento é que a gente também, minha gente, a gente não pode ficar colocando peso em cima dos outros, sabe? Às vezes vão entrando certo religiosismo na igreja. Presta bem atenção do que o padre está dizendo. Às vezes vai entrando na nossa prática espiritual um religiosismo que não são mandamentos divinos. São tradições que a gente vai inventando, vai criando e que vão cada vez mais pesando sobre o povo de Deus, coisas desnecessárias que não edificam, que não salvam, que não amadurecem nenhum ser humano, não aproxima ninguém de Deus. Então a gente precisa sempre refletir, né? Será que o que a gente está fazendo, de fato, está levando as pessoas para o céu? Né? A gente vai vendo, escutando e vendo e refletindo os textos bíblicos. A gente tem que sempre refletir se a gente não caiu no moralismo infértil. Porque viver uma igreja moralista infértil não tem sentido nenhum, minha gente. Não tem sentido nenhum. E às vezes, minha gente, nós corremos o risco de estar vivendo dessa maneira no nosso modo de evangelizar, né? Eu vou dar um exemplo para você que eu já dei esses tempos atrás, um exemplo, né? Às vezes tem pessoas na nossa própria casa que não querem compromisso com igreja nenhuma, não querem ir na igreja. E às vezes, como que é o nosso jeito de evangelizar? Na ameaça, no moralismo. Você precisa rezar, aconteceu alguma coisa ruim, ó, está acontecendo ruim porque você não está rezando, né? Se você não rezar, você vai para o inferno e não sei o quê. Sabe, você usa estratégias totalmente inadequadas para anunciar o amor. Você não está fazendo certo, né? Você não está fazendo um convite à conversão, um convite a pessoa a conhecer, a fazer experiência com Jesus de maneira livre. Você está usando moralismo, está usando moralismo, né? E olha, minha gente, o que permeou essa discussão no Concílio de Jerusalém, essa discussão dos apóstolos, foi de fato até que ponto vale a pena tantas regras se elas não têm mais finalidade no nosso, em nos levar a amar de verdade. Então é para a gente refletir um pouco isso, né? A palavra de Deus. Vocês conseguem perceber uma coisa que eu percebo na palavra de Deus? E no fundo, eu vou dizer a vocês o que eu percebo. No fundo, isso que eu percebo que eu vou dizer agora é o que dá à palavra de Deus a possibilidade de viver um equilíbrio humano. Sabe o que é? O que eu percebo? Que ao mesmo tempo que a palavra de Deus é uma palavra muito dura, né, muito incisiva, uma palavra muito forte, muito difícil de viver, ao mesmo tempo a palavra de Deus também ela nos mostra que nós não estamos sozinhos e que muitas coisas que nós até devemos fazer, nós não precisamos porque é Deus quem vai completar em nós. Vocês conseguem perceber que a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela é opressiva no sentido de uma proposta de conversão, ao mesmo tempo ela é uma palavra que acolhe e que nos carrega nos braços. É ela quem nos faz chegar à perfeição, à plenitude, e não nossos esforços. Então eu sinto na palavra de Deus exatamente esse equilíbrio, né? Parece que Deus, ele nos pressiona, mas ao mesmo tempo ele nos toma pela mão, né? É como se Deus fizesse assim, eu tenho essa impressão, sabe, minha gente? Partilhando um pouquinho com vocês. Eu tenho a impressão que às vezes Deus fala assim, vai por aquele caminho, é para você ir por aquele caminho. E a gente começa a se angustiar, até a chorar, mas eu não consigo, não sei o quê. E aí Deus vem
Ele fala, dá a mão para mim, vem aqui que eu vou te levar. E aí ele vai e leva. Eu tenho essa impressão da palavra de Deus. E é uma experiência fantástica. Sabe por quê? Porque a gente vai vendo o próprio decálogo, os mandamentos. São mandamentos desafiadores para se viver, minha gente. Tem 10 mandamentos. O decálogo são 10 mandamentos, é evidente. Ora, a gente vai analisando um a um, a gente vai ver, nossa senhora, eu preparei na minha paróquia, para vocês terem noção, meus paroquianos que estão escutando já sabem do que eu estou falando. Na quaresma eu preparei um folder, que é um itinerário do sacramento da penitência, né? Para se confessar. E o folder eu preparei em cima dos 10 mandamentos. Quantos pecados existem ali em cada mandamento? Pecados desinentes dos mandamentos. A gente vai lendo aquilo lá e a gente fala assim, eu cometi todos os pecados. A gente tem gente que fala, ai padre, eu comecei a ler esse papel aqui que o senhor fez e eu sou pecador, eu faço tudo isso. E a gente vai percebendo isso, mas ao mesmo tempo a gente vai percebendo que quando a gente escuta a bronca que Deus nos dá, mas ao mesmo tempo a gente continua caminhando, não desiste, Deus ele vai nos puxando para frente. Essa sensação é fantástica. É fantástica. Fantástica. É uma questão de experiência. De experiência. E a gente vai conseguindo viver o mandamento, né? Cumprir os mandamentos, não pela lei, né? À medida que o tempo vai passando, a gente vai percebendo que a gente vai cumprindo porque a gente começa a amar um pouco mais a Deus, né? E eu acho que a maior alegria de Deus, minha gente, não é o cumprimento dos preceitos simplesmente por cumpri-los. Eu acho que Deus se alegra muito mais quando nós vivemos a santidade, não por medo, por coação, mas porque nós estamos caminhando num amor maior a Deus. Então, para a gente revisar um pouco isso, né? Olha, minha gente, tudo isso que o padre falou hoje não é para relativizar os mandamentos, não, viu? Não é, não. É. Eu pego, por exemplo, um dos preceitos da igreja, né? Participar da missa todos os domingos e festas de guarda, né? Não é que o padre está falando assim, não tem problema faltar da missa, não pode faltar. Não. Quando você falta da missa de domingo, quer dizer, é um ato de perfeito desamor a Deus, que você trocou Deus por outra coisa. Mas não quer dizer que você, para cumprir esse mandamento, você vai cumprir somente por ser uma lei. Mas você vai cumprir porque você se sente necessitado de Deus. Então a gente vai crescendo no ato de amar, a gente vai fazendo as coisas não por obrigação, mas porque a gente simplesmente ama. Que Deus nos ajude a compreender isso. Força e coragem. Uma boa quinta-feira, cheia de Deus, um mês de maio fantástico, com abundantes bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.